Hey yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB Pizza. Sejam todos bem-vindos ao Mix by J. You know what it is. E estamos no quadro Os Melhores Plugins, é óbvio, de 2024, ok? Todos os plugins que eu usei, que eu recomendo para você ter um 2025. JB, por que estás a recomendar plugin de 2024 para a pessoa que vai usar 2025? Basicamente, isso não são plugins que foram feitos em 2024. Para quem não está ligado até agora, né? Isso são plugins, ok? São plugins que você vai usar, que eu uso constantemente, que eu mais usei em 2024 e que eu vou usar em 2025. Ao menos que quando chegar no final de 2025 eu vou falar como é que foi os plugins, se eu continuei, se eu mudei, se eu alterei, etc. Vamos fazer mais um vídeo desse gênero. Let's get it popping. A seguir, primeiro plugin, vamos falar um pouco sobre saturação, os plugins de saturação. Primeiro plugin de saturação, nem mais nem menos que o Analog Obsession Pre-Box. Esse é um pré-amplificador extremamente dope, fora do normal, e é muito incrível, porque ele tem 11 types de pré-amplificação, né? Nós temos aqui SSL, por exemplo, eles chamam SSL 9, né? Então você já sabe qual é. Type Color, que é mais ou menos Tape Machine. Aqui tens o Roserat, né? Assim sucessivamente. Aqui tens o NIV, eles metem N81, você sabe que é o NIV. Por exemplo, e vamos lá curtir a sonoridade, ok? Um dos que eu gosto bué é o SSL. Eu também gosto do NIV, mas vamos lá, vou passar um por um. Let's get it. Aqui você pode meter flat, pode meter algumas, ou, por exemplo, 80 Hz para dar mais punch no 80, para dar mais punch no 300 Hz, ou então 80 e nos 300 Hz. Many men them not take me for a joke. One man shot another man down. Come speak your people up and that down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear God, now all you want bring. More for your ears, the flow they come true. No sleep at night, those dreams will come true. All night we stay woke, I lose this man. Greedy man them, some of them I pray for your fall. Me no care, I make you put your hands in the sky. My flow divine, say I feel like an angel. I'm spreading my wings and I soar in the sky. One city the boy from remember me roots. But me so approachable, know me know the root. But if you did trouble me trouble you too. Always coming with the spice, don't we cooking the beat over light. Girl, gon' switch up the light. Yeah, give her a free show tonight. Know my cheeks under eye, cause me comping right, you know me shine bright. Got a freak appetite. Ok, eu vou dizer os que eu mais gosto e é onde eu uso. Por exemplo, eu gosto muito do Quad Coro, eu gosto de usar ele nos vocais, gosto bastante do SSL, que é muito lindo, ele fica muito suave, né? E eu gosto também bastante do N81, que é o da NIV, né? Ele logo dá uma profundidade, então imaginas isso no vocal, como é que fica dope. A seguir, vamos lá, próximo plugin de saturação, Parallelographs. Parallelographs é mais ou menos como se fosse uma compressão com bastante saturação, ok? É uma mistura de compressão paralela e compressão em série, ok? Então, basicamente, esse plugin é um plugin incredible para você saturar, para você criar efeitos de saturação, por exemplo, paralelamente. Tu podes usar o plugin no máximo e usar paralelamente com o vocal, com drums, nos 08s, então esquece, fica uma coisa incredible. Não tem o que dizer. Let's get it back.
O interessante desse plugin é o seguinte, é que tipo, cada fader que você está a ver aqui é uma soma, estás a ver? Você tem aqui o speak e tem aqui o hard, ou seja, você basicamente tem uma saturação extremamente agressiva, tem uma saturação extremamente suave. E tens aqui o som original, e você pode somar essas duas saturações, né? Como diz, as duas compressões, mas são saturações, né? Você vai saturar essas duas saturações e aqui você ainda tem um style, ou seja, se queres mais punch, para o plugin gerar mais punch, por exemplo, queres mais extra smart, que é para trazer mais a textura, por exemplo, tens um corte de filtro, né? Tens, se quiseres deixar em mono, tens aqui no hard, que é para você colocar tipo mais faia, para tornar um pouco mais musical. Aqui tens um corte de low e de high frequency, é extremamente interessante. Tens o auto gain, que é dope para esse tipo de plugins, né? Por quê? Porque você, se colocar o auto gain, podes saturar o quanto quiseres e ele deixa o ganho original, o quanto está a entrar igual o que vai sair, ok? Tens aqui um pico para leres em RMS, se tiveres em masterização, ou em pico, se tiveres em mixagem, extremamente dope. Let's get it. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. Don't speak your people up and that down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. Ok? Dope, 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 dope. Let's get it popping now. O próximo nosso plugin será o Saturn 2, ok? Eu curto bem o Saturn 2 por dois motivos. Primeiro, é um plugin de saturação muito completo e é um plugin de saturação que você pode literalmente fazer muita coisa. Eu gosto de usar ele nos efeitos, por quê? Porque ele me dá a liberdade de você usar o Saturno, por exemplo, no efeito de voz de telefone e você criar um efeito do Travis Scott, aquele efeito parece que está em volta da tua cabeça com distorção, por exemplo, e é interessante porque você pode, por exemplo, fazer vários tipos de distorção em zonas de frequências totalmente diferentes uma da outra, ok? Isso é muito, muito, muito dope, ok? Vamos lá. Eu gosto quais são os tipos que eu gosto? Eu gosto do Haver, né? Que é aqui tu, venho aqui no tape. Vamos lá, né, que está a saturação. Por exemplo, Heavy Saturation, né? Eu gosto muito dessa. Eu gosto de usar essa saturação nos efeitos de vocal, por exemplo, no telefone. Você coloca um pouco dessa saturação, um bocadinho no som, fica aquela distorção no telefone. E se metes aquele ambiente de imagem estéreo, dá-te a sensação que a voz está em volta de ti. É um efeito muito, muito crazy. Quem usa muito é o Kanye West e o Travis Scott, por exemplo. O Post Malone também usa muito essa técnica, ok? Também tem outra saturação de tube, né? Que é o Tube Orm, que eu curto muito para dar aquela energia. Ok, você aqui tem um tone, basicamente esse tone é tipo, são bandas de frequência, ok? Aqui tem bass, aqui tem mid, tipo, vamos começar do zero. Aqui tem grave, aqui tem de médio grave, aqui tem médias altas, daqui tem as altas, ok? Basicamente se você tiver, por exemplo, a fazer uma saturação completa, você pode brincar aqui com a equalização, ok? Então, algumas frequências vão ser mais saturadas que as outras e etc. Isso é bem interessante também, ok? Tens uma mix aqui que é para mixar, tens o feedback aqui, tens uma frequência que é para escolher qual é a frequência que és mais saturar. E aqui tem a maneira de saturação. Se queres uma saturação mais gordinha, ou seja, com ela atingir mais bandas de frequência, ou queres uma saturação mais centralizada, vamos assim dizer, né? Ok, você aqui escolhe. Normalmente eu gosto de deixar assim para ficar um pouco mais musical, por exemplo, né? Principalmente quando vais saturar um elemento completo, por exemplo, uma bateria completa, queres saturar um bocadinho, colocares assim fica muito melhor, né? Do que colocares assim. Normalmente eu coloco aqui quando são elementos particulares, ou seja, sonoridades particulares, é só uma guitarra, é só um vocal. Quando é
um mix base, que eu quero saturar um montão de coisas ao mesmo tempo, então uso o band, que é para ficar mais, a dinâmica ficar mais bonita, né? Ok? Mas isso influencia, claro, nos teus transientes. Então, quanto mais aqui os transientes vão ficar mais gordinhos, quanto mais aqui os transientes vão ficar mais aguçados. Let's get it popping. Aqui vamos falar sobre o Norton. O Norton, na verdade, é bem interessante. Eu uso ele só por uma seguinte função. Transient Shaper, ok? É exatamente isso que eu gosto. Por quê? Porque aqui no Transient Shaper você pode escolher exatamente fazer aquele efeito do soft. Aqui também tem, então, muito melhor e muito mais barato que o soft. Como é que ele funciona? Você tem aqui o ataque, né, para determinar a velocidade com que ele vai pegar os transientes, e aqui tens a sustentação, o como é que ele vai se comportar quando atingir o ponto principal dos transientes, ok? Então, basicamente funciona, let's get it. Ele vai tirar as ressonâncias, né, e por quê? Porque ele pega o transiente e deixa o transiente mais suave. When me come through, enemies them a run. Me a no feel up, no feel up, no feel up. Me a no feel up, no feel up, no feel up. Me a no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. So speak your people up and that down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear God, now all you want bring. Ok? Extremamente dope, eu gosto de usar muito esse plugin que é para fazer essa técnica. A seguir está o Fuser, né? O Enfuse. Basicamente, eu gosto de usar esse plugin por dois motivos. Primeiro, é que são dois plugins, ou seja, são dois churn strips ao mesmo tempo, ok? Ele não é apenas um saturador, ele tem várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui você tem a saturação, por exemplo, SSL, e aqui você tem NIV, né? Uma NIV mais moderna, ok? Então, eu gosto dele porque, por exemplo, você pode somar um dark, né? Um dark, uma voz mais assim, mais dark, ou seja, um elemento mais dark. E aqui você pode aquecer esse dark, tá? Vai trazer um driver para esse dark, por exemplo, vamos lá. Ele tem um botão aqui de driver e você dá mais um driver, ou você dá um boot. Consegue sentir a presença que ele traz, né? Então é muito dope. Eu curto muito essa parte da saturação dele. Eu gosto de usar na saída no meu mix, no meu master quando eu estou a mixar, né? No canal master quando eu estou a mixar, que é para dar um peso na música em geral, ok? E uso muito pouco de equalizador dele, mas às vezes uso. Mas o que eu gosto mais da equalização dele é a equalização da Wave. Perdão, da SSL, ok? Da SSL. Então eu faço uma soma de saturação aqui da NIV, porque a saturação da NIV é muito mais bonita, por exemplo, e faço aqui uma equalização, se for necessário, uma equalização mais SSL, ok? Porque a equalização da SSL é muito mais bonita, isso é óbvio, ok? E aqui no final tem uma compressão, você pode escolher se queres a compressão da SSL ou a compressão da NIV, você que sabe também, mas eu sinceramente prefiro sempre a compressão da SSL do que da NIV. A NIV é um pouco mais suave e tal, soa bem, mas se for para uma música mais agressiva, uma compressão assim mais, vamos dizer, mais precisa, eu gosto de usar o da SSL. Para menos precisa eu uso, para deixar mais suave, né? Menos precisa, mas mais suave, eu deixo aqui. Poucas vezes uso a imagem estéreo, às vezes a imagem estéreo só para dar um sabor no ambiente, por exemplo, né? Você escolhe aqui a frequência, mas eu gosto mais da imagem estéreo da SSL, né? Por exemplo, que eles colocaram aqui, por exemplo, eu meto no mínimo e vou dosando, vamos lá? Vou comparar com outra, por exemplo, aqui você tem que determinar a frequência nesse caso, né? Mas eu vou só puxar aqui.
no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. When me come through, enemies them a run. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Many men them not take me for a joke. Ok? Eu gosto de usar esse channel sweep que tem saturação e tem um montão de coisas no final da minha mix, depois de terminar a mix. Vamos lá, Black Box. Ok? Black Box é um clássico dos clássicos. Eu uso ele na masterização para dar profundidade. Ele é perfeito quando dá para dar profundidade. É uma saturação lindíssima. Ok? Então, ele tem aqui a parte de saturação. Você pode escolher se vai deixar mais high ou mais low. Claro, eu deixo na masterização, vou deixar flat, porque eu vou atingir todas as zonas de frequência. Tens aqui uma espécie de potenciômetro, ou seja, quanto mais vais imprimir, né? Você tem que ligar. Muita gente vai aqui, mexe, mas na verdade está desligado, tem que ligar o input e o output, né? Se você deixar desligado, ele vai gerar harmônicos, porque o Black Box tem essa função. Ele vai gerar harmônico, vai ficar bonito, não sei o quê, mas você não vai explorar ele, ok? Então, deixa aqui ligado. Você pode meter o tube também ligado, que ele vai gerar um harmônico. Repara, quando eu ligo, ele aqui no fader dá um piscarzinho, ou seja, gera um harmônicozito aí. Você tem o R, né? Tem para dar mais ar aqui nesse botão aqui de R, né? Eu raramente uso ele, ok? A maior parte das vezes eu desligo, ok? E tens aqui um timbre, um tire, mais para as frequências altas, para excitar mais as frequências altas, né? Ele é um saturador valvulado com duas válvulas, extremamente interessante. Let's get it. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. When me come through, enemies them a run. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Ok? Reparem que quando eu desligo aqui, ele para de funcionar a saturação e etc. Mas por o sinal passar dentro do Black Box, ele gera um harmônico interessantíssimo, né? Let's get it. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. When me come through, enemies them a run. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Me and no feel look, no feel look, no feel look. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. Speak your people up and that down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear God, now all you want bring. More for your ears, the flow they come true. No sleep at night, those dreams will come true. All night we stay woke, I lose the fast. We demand them, some of them I pray for your fall. Me no care, I make you put your hands in the sky. My flow divine, say I feel like an angel. I'm spreading my wings and I soar in the sky. What's it, the boy from remember me roots. But me so approachable, know me know the root. But if you they trouble me trouble you too. Always coming with the spice and we cooking the beat. Look for light, girl gon' switch up the light, yeah. Ok? Você nota a presença, o peso que ele dá, mas ao mesmo tempo cria uma profundidade incrível. Claro que aqui eu estou a exagerar um bocadinho, que é para vocês sentirem a diferença, né? Para sentirem o peso, a presença, tudo, explorar um bocadinho mais. Mas a ideia dele principal é dar essa profundidade, mas de saturar de uma maneira muito agressiva, mas criando uma profundidade incrível. É extremamente dope. Ele tem 90% das minhas master, ok? Essa saturação aqui é uma das melhores que eu tenho para os meus instrumentais. Eu uso ele nos instrumentais. Por quê, JB? Let's get it up. Porque esse plugin tem dois elementos incríveis. Tem dois tipos de saturação. Tem a saturação que eles chamam de harmônico 2, Crash, e harmônico 3, Blender. Ok? Então, basicamente, você tem vários tipos de... Você pode usar a track toda, que é full, né? Ou tech, né? Você escolhe qual delas você quiser. Full, ele vai, tipo, basicamente saturar toda a zona de frequência. Você pode escolher high, pode escolher mid-high, pode escolher mid ou low. Você que escolhe. Por exemplo, eu gosto de meter low aqui e aqui eu gosto de meter high, por exemplo, né? Você tem aqui o botão de distorção, você escolhe o quanto você quer de distorção aqui e você tem a possibilidade, para além de você distorcer a frequência, você pode mixar essa distorção, ou seja, o quanto queres mais da frequência do harmônico 2 ou do harmônico 3, por exemplo. Isso é uma coisa incredible. E você tem aqui o THD U-shape dele, ou seja, a curva,
ok? Isso é muito, muito dope. Por exemplo, tem um preset exclusivo que eu gosto muito de usar nele, que é o Hi-Fi. Vamos lá. Essa aqui, Hi-Fi, ok, Hi-Fi Your Mix, por exemplo, né? Ele já deixa basicamente da forma que eu gosto, né? Eu deixo o shape aqui, mais ou menos 80%, aqui em 22%, por exemplo, vamos lá. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Você pode fazer um harmônico de paralelo, por exemplo, se deixares aqui, os dois harmônicos vão funcionar paralelamente, ok? Vamos lá. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. Conspicuous people up and down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear, God, now all you want bring. More for your ears, the flow they come true. No sleep at night, those dreams will come true. All night we stay woke, I lose with my greedy man them. Some of them I pray for your father. Aqui você pode escolher soft, né? Deixar ele soft, os dois. Ou então escolher, por exemplo, aqui hard e aqui soft, por exemplo. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them. Ok? Você consegue notar a vida aqui, essa saturação dá. A seguir temos aqui um pequeno, vamos dizer que isso aqui é mais ou menos um efeito muito usado na masterização. Basicamente, isso é um efeito de sensação, ok? Ele cria um efeito de sensação. Então, quanto mais você aumentar a curva, mais vai dar a sensação que a música está ao teu redor, né? Ele tem um soft clip aqui já funcionando, ou seja, você quando coloca o soft clip, ele funciona automaticamente, ok? Aqui tens um bundle, que é para escolher o quanto de queres do teu bundle, por exemplo, quanto queres, como a frequência vai se comportar, as frequências vão se comportar, né? E aqui no final tens o efeito, que é esse botão aqui, o efeito. É muito interessante esse plugin aqui, vamos lá. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. Conspicuous people up and down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear, God, now all you want bring. More for your ears, the flow they come true. No sleep at night, those dreams. Ok? Ele basicamente funciona mais ou menos como vitamina da Wave, vitamina da Wave, ok? E o interessante dele é que ele cria ele não satura tanto, ele vai puxando os harmônicos para frente, mas faz com que os harmônicos não fiquem aguçados, ele faz uma curva nos harmônicos, então os harmônicos ficam mais redondos e é muito bom na masterização. Eu uso ele na masterização, mas eu uso sempre um bocadinho de nada, e uso mais para masterização de rap, trap e, por exemplo, funk. Quando vais fazer uma música de funk é muito interessante porque ele deixa a música muito na frente. No funk você pode dar uma exageradazinha, né? Claro, não vai exagerar tanto, mas você consegue criar esse ambiente, tipo, deixar a música grande, a música gordinha, fofa, mas sem precisar distorcer. É muito, muito, muito dope para isso, ok? A seguir tem um Decapitator, meu preferido dos preferidos. Basicamente eu uso ele em qualquer voz. No início de qualquer voz está lá o Decapitator. O Decapitator é interessantíssimo, por quê? Porque ele tem vários tipos de compressão, ou vários tipos de saturação. Cada uma dessas saturação é um type, tipo NIV, SSL e etc, etc, ok? O tipo que eu curto mais é o A, o E, o A, E, N e o P. O T eu uso muito pouco, ok? O A eu uso mais nos vocais, o N também nos vocais, o T eu uso mais em vocais de mulher, por exemplo, quando é depende muito da situação que você se encontra, ok? Vamos lá, vou experimentar aqui o A e eu vou indo trocar. Vou criar ele tem uma coisa interessante que é o seguinte: você puxa aqui
né? Quando você vai puxar, repara que ele está linkado já com o auto gain, ou seja, isso é bem interessante, porque quando você puxa, ele já devolve-te o sinal como realmente é. Você pode tirar, se você quiser mexer, ele não vai mexer, vai tirar, mas se colocar o auto gain, ele já vai processando, ou seja, quanto mais distorção você colocar, ele vai equilibrar com o auto gain. Isso é muito interessante, ok? Aqui tem uma coisa que eles chamam de tone, que é basicamente você vai escolher qual frequência você quer gerar mais harmônico, quer dark, ele vai gerar mais para os graves. Aqui no bring, ele vai gerar mais nos agudos, ok? É muito interessante. Let's get it, Pat. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemy them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. So speak your people up and that down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear God now, all you want bring. More for your ears, the flow they come true. No sleep at night, those dreams will come true. All night we stay woke, I lose the fast. Greedy man, them, some of them I pray for your fall. Me no care, I make you put your hands in the sky. My flow divine, say I feel like an angel. Ok, extremamente dope. Decapitator é o melhor plugin de saturação para o vocal. Pelo menos nos meus vocais, ele está em 90% de todos os vocais. Decapitator está lá, ok? Antes de equalizador, antes de tudo. Primeiro vai Decapitator, depois Autotune. Decapitator, depois Autotune, ok? Muito, muito dope. A seguir veio o MagTube 2 ou MagBB-Tube 2, como você quiser chamar. É bem interessante isso nos vocais também, mas eu, em vez de, ao contrário do Decapitator, eu gosto de usar no final dos vocais, ok? Não gosto de usar no início, mas no final dos vocais. Que depois de você fazer tudo e tal, fizeste aquela cena toda, tá tudo a soar perfeito, você quer dar um tapazinho na voz, dar um brilho e deixar um pouco mais bonito, vamos assim dizer. Aqui tens um tom bem interessante que está, por exemplo, você pode meter pré, ou seja, vai vir antes dessas todas as configurações ou depois de todas essas configurações. É bem interessante. O bom desse plugin é o seguinte, ele tem esse botão aqui de sensibilidade, que te ajuda basicamente a criar sensibilidade. Ele não é que cria uma sensibilidade. Ele vai saturando sempre saturando, mas quanto você mais sensibilidade, ele vai, a forma de saturar de brincar com os transientes vai ser diferenciado. E é muito bonito, ok? Apesar de ser da Wave, alguns plugins da Wave não são assim, tão bonitos, mas esse aqui é muito bonito. Vamos lá? No feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. So speak your people up and that down. We wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear God now, all you want bring. More for your ears, the flow they come true. No sleep at night, those dreams will come true. All night we stay woke, I lose the fast. Greedy man them, some of them I pray for your fall. Me no care, I make you put your hands in the sky. My flow divine, say I feel like an angel. I'm spreading my wings and I soar in the sky. What's it, the boy from Remember Me Roots? Ok, extremamente dope. Ele tem aqui um bass reflect, mais ou menos é o que ele faz. Ele soma o baixo, mas ele tenta somar o baixo de uma forma suave, para que o baixo não estraga. Por quê? Porque eles pensaram esse plugin meio que para tudo que for possível, para o vocal, para masterização, para os beats, para o instrumental. Um plugin que eles criaram que é para dar vida, ok? Vamos lá? Quando você liga aqui o Transformer, basicamente você está a gerar mais harmônicos, ok? Se deixar off, ele vai gerar menos harmônico. Não quer dizer que não vai gerar harmônico, vai. Tudo que você fizer aqui, ele vai gerar harmônico. Mas se você ligar o transformador, ele vai dar uma quintura a mais, ok? When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. Ok? Muito, muito dope.
Fala o próximo e último, manos. Eu amo esse plugin. Literalmente esse plugin. Tem em todos os meus instrumentais. Ok? Eu amo esse plugin. Ok? Por que eu amo esse plugin? Vamos lá. É uma compressão paralela, mas uma compressão paralela que o pessoal não faz a mínima noção que ele é incredible. E o melhor de tudo, gratuito. Ok? Vamos lá. Eu tenho aqui um timer, tenho um gain input, um gain output, né? Esse timer vai definir o attack release do compressor, nesse caso, né? Ele vai definir o attack release. Eu vou deixar em 100, por exemplo, vou deixar estável. E aqui tens o dip. O dip é mais ou menos como se fosse um mix, o quanto de queres de compressão, o quanto queres menos de compressão. Repara, quando eu deixo em 0, ele vai brincando aqui, tá? A quantidade de compressão. Quando eu tiro, por exemplo, até no máximo, ele vai chegar até 36, que é o máximo que eu coloquei aqui, por exemplo, né? Então, eles funcionam pelas bandas de frequência. Aqui tem as frequências altas, as médias e as graves, ok? Vamos lá? Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. When me come through, enemies them a run. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Me and no feel up, no feel up, no feel up. Many men them not take me for a joke. One man shot, another man down. Come speak your people up and that down. Wake up and beg for more bread. When everything red, we never fall down. No fear, God, now all you want bring. More for your ears, the flow they come through. No sleep at night, those dreams will come true. All night we stay woke, I lose with my sleep. We demand them, some of them I pray for your fall. Me no care, I make you put your hands in the sky. My flow divine, say I feel like an angel. I'm spreading my wings and I soar in the sky. One city the boy from remember me roots. But me so approachable, go know me know the roots. But if it trouble me trouble you too. Always coming with the spice and we cooking the meal for life. Ok? Eu gosto de usar ele nos instrumentais para dar mais agressividade a um instrumental, trazer aquele instrumental mais na cara, mais vrada. Esse é um desses plugins incredible, ok? Até o próximo vídeo, you know what it is. Aliás, se você está acompanhando todos esses vídeos, porque no último ou no meio de algum desses vídeos vai ter uma mega surpresa. Então, se estás a acompanhar um vídeo, acompanha do princípio ao fim, porque terá uma surpresa num dos vídeos. Eu não sei qual é, eu vou meter aleatoriamente, ok? Tamo juntos no canal, WhatsApp. Aliás, deixa o like, se inscreve no canal. Não deixaste o like, deixa o like agora. Agora, deixa o like, deixa um comentário. Tamo juntos.